tarde para você, internauta. Está no ar mais um programa Galácticos na TV nesta sexta-feira, dia 24 de agosto de 2017. E nós vamos falar, 25 hoje, né? Nós vamos falar muitas coisas relacionadas ao Bahia, ao Vitória, tem Fluminense de Feira também, Juazeirense e a luta do século. Daqui a pouquinho a gente vai perguntar ao Nilson Luiz, né? Ele que vai ser nosso analista técnico, o Nilson Grace, aqui com a gente hoje no programa Galácticos na TV. O Márcio Martins deu uma viajada, tá lá em Piauí, na terra dele, né? Na grande Piauí, foi ver a Liga do Intermunicipal. E hoje o nosso Rafael Machado vai fazer a sua primeira participação no programa Galácticos na TV. Bom, para detalhar para você, torcedor, e de forma resumida, né, os destaques do dia de hoje, o Vitória fez o último treinamento, aliás, o antepenúltimo treinamento antes de enfrentar o Coritiba na próxima segunda-feira, hoje com portões fechados, mas o time já está definido. Já já você vai ouvir o técnico Wagner Mancini, que deu tanta risada hoje que quase não consegue iniciar a entrevista coletiva. A gente separou isso para você ver e ouvir também como é que foi a entrevista coletiva do Mancini. Além disso, a escalação aqui para o jogo do próximo domingo, casa cheia, hein? Com certeza, mais de 30 mil pessoas na Arena Fonte Nova. Eu não tenho dúvidas disso, de que o público será bacana no próximo domingo. E além da dupla Bavi, tem a derrota do Fluminense de Feira. Perdeu por 2-0 ontem, foi eliminada da fase... Eliminada não, né? Não vai disputar a Copa do Nordeste do ano que vem. Tomou 2-0 do adversário da Juazeirense, Globo, né, de Ceará Mirim, que joga domingo. O Juazeirense é um passo da Série C, aliás, da final da Série D. Já subiu para a Série C, né? A Juazeirense, que pode ser aí o segundo clube baiano a ter um título nacional, né, seu Vitória? Ai, ai, me faça uma garapa, viu? Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Vou dar uma boa tarde a você, Nilson Luiz. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, você, internauta. Do lado do Bahia, o Bahia já está pronto para o jogo contra o Botafogo. O técnico Preto Casagrande ontem à tarde praticamente confirmou o time que vai jogar. Vai repetir a mesma escalação do jogo do Vasco da Gama do último domingo. Ele permanece com o Edson, né? Vai continuar com o Edson e, por justiça, mantém o Juninho Capixaba na lateral esquerda. O Regis, recuperado de dor no tornozelo, depois de uma pancada no último domingo, também está recuperado, vai para o jogo. A novidade é que o Hernandes está cada vez mais próximo de voltar. Vai ter essa paradinha de 12 dias aí para os jogos da seleção e o Bahia vai condicionar melhor o Hernandes para voltar contra o Atlético de Goiás, jogo lá no Estádio Olímpico. Já já também vou falar dessa super luta de amanhã, lá em Las Vegas, entre o Floyd Mayweather e o Conor McGregor. Lutaço que movimenta aí bilhões, né, de reais, milhões de dólares. O mundo vai parar para ver essa luta e eu vou trazer informações técnicas dos dois atletas para vocês. Pois é, e a gente vai falar também, evidentemente, né, sobre a reunião do Conselho Deliberativo de ontem. Pegou fogo e faz parte aí do processo do Vitória. Pode ter novas eleições no final do ano, não se sabe. Eu vou explicar tudo direitinho daqui a pouquinho e vou ouvir a opinião dos nossos convidados, o Nilson e o Rafael também. Alô, Rafael Machado, valeu pela sua primeira vez aqui. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Nilson. Boa tarde a todos os amigos internautas ligados aqui no Face e no YouTube, que a gente vai estar disponível mais tarde. Vamos falar aí, Anderson, porque tem muito assunto para a gente debater. Esse jogo dificílimo que o Bahia tem contra a equipe do Botafogo no domingo. Fica aquela dúvida, será que o Botafogo vem reserva, vem misto, vem titular, eliminado da Copa do Brasil? Será que isso pode influenciar de alguma forma dentro das quatro linhas? O Vitória só joga na segunda, mas a gente tem a debater também essa situação da reunião do Conselho, que eu tenho até algumas opiniões a emitir sobre esse assunto. Tem Juazeirense, Fluminense de Feira, muita coisa para a gente debater aqui. Nosso internauta participando conosco, o Renilson Santana, de Helene Amparo, né? Muita gente perguntando aqui, o Adnan Silva também, o Davidson Muniz, beleza? E muitos outros participando conosco. Deixe seu comentário aqui, eu vou transmitir no ar, ou até sua pergunta para o Nilson, para o Rafael, ou então para mim também. Vou começar hoje falando sobre a reunião que aconteceu ontem, às 18 horas, no Barradão, onde ficou definido que no dia 4 de dezembro haverá uma Assembleia Geral Extraordinária, onde os sócios torcedores irão ouvir o contraditório, né, do presidente Ivan de Almeida
e definir a data de uma próxima AGE. Serão duas, torcedor. No dia 4 de dezembro, não vai definir a destituição ou não do Ivan de Almeida. Ainda não será no dia 4. No dia 4 vai definir as datas, porque aí é uma questão de procedimento, etc., uma infinidade de situações, mas sendo bem objetivo para você entender, não será no dia 4 de dezembro ainda que o Ivan de Almeida será destituído ou não, né? Porque isso também depende de uma porcentagem lá dos sócios definirem se assim querem ou não. Novas eleições para o Esporte Clube Vitória. Tinham 3 conselheiros lá ontem, na reunião, querendo que acontecesse no início desse ano. No início desse ano não, no início desse mês que vem aí, setembro. Mas, pelo amor de Deus, né, gente? Me faça uma simples garapa, assim, 2 dedinhos, para não ficar gripado. Sabe por quê? A bola tá rolando, gente. Vamos blindar o futebol. É o carro-chefe. Final do ano, acabou o Campeonato Brasileiro, pronto, agora vem para a política. A política antes do futebol, eu acho um erro e apoio a decisão do Paulo Catarino, Nilson Luiz. Você achou o que dessa reunião ontem aí? Olha, o Ivan de Andrade de Almeida, deve, mas não pode. Ou pode, mas não deve. Ele não pode mais voltar para o Vitória. Não há mais condições emocionais para que ele volte a ser o presidente do Esporte Clube Vitória. Eu disse aqui há uns 2 meses atrás que o Vitória estava perdendo tempo com o Galo e com o Petkovic. Disse, olha, vai perder, lembra disso, Anderson? Olha, vai perder tempo, hein? Vai custar caro esse tempo perdido aí, não deu outra. O Petkovic não decolou e o Galo nem saiu do carro. Ficou sentado lá, não botou a cara para fora. E agora está dando um trabalho danado ao Mancini, ao Agenor, toda a comissão técnica nova do Vitória, de tirar o time dessa zona do rebaixamento. Está perto de tirar, pode ser nessa rodada. Agora, infelizmente, o Ivan de Almeida não é do ramo, não foi bem, não deu sorte também, não teve competência, ele atrapalhou muito o Vitória. Esses meses que o Ivan esteve aí à frente do Vitória pode custar caro no final do ano. Porque Campeonato Baiano, meu amigo, ganhar ou perder, tanto faz. Vai ficar lá escrito nos anais. Agora não serve para nada. O que serve mesmo é o Campeonato Brasileiro e pode custar caro. Perdeu muito tempo e o Ivan de Almeida deve voltar para o conselho ou ser um torcedor do Vitória, ir para o jogo, ficar na arquibancada, nas cadeiras, mas o torcedor não aceita mais. Pois é, e eu quero ouvir também a opinião do Rafael Machado, né, que no início do programa ele falou que queria falar sobre o assunto, queria emitir a opinião dele. Já vou com você, torcedor. Viu o William Santana falando que eu sou profeta, que o Vitória iria ganhar o Corinthians com gol de Trellis, e aconteceu isso mesmo. Eu não me lembro de ter falado isso não, né? Mas se você está falando, realmente eu disse. Mas você tem esse dom, às vezes, de adivinhar as coisas, que eu sei disso. Eu não, tenho não. Isso aí pertence a Deus, não a mim. Rafael Machado, reunião do Conselho Deliberativo ontem, o que é que você tem a emitir aí a opinião? Bom, Anderson, eu queria dizer que eu fiquei bastante satisfeito com o que aconteceu ontem no Vitória, independente do que vai acontecer em dezembro, se o Ivan vai ser destituído ou não. Uma coisa me deixou muito satisfeito, que foi o posicionamento desse atual Conselho Deliberativo do Vitória, acolher uma denúncia de uma possibilidade de uma gestão temerária, colocando em risco, inclusive, o seu cargo no Conselho. O Anderson pode até me corrigir se eu estiver errado, mas no caso de uma destituição desse atual Conselho Diretor, uma nova eleição será realizada e esses conselheiros podem perder o seu cargo de conselheiro, inclusive, para, logicamente, numa nova eleição, se eleger um novo conselho. Então, por que é que eu estou falando isso? A gente estava acostumado, infelizmente, aqui na Bahia, nos 2 clubes, Bahia e Vitória, a gente vivia de décadas e mais décadas de conselhos deliberativos que viviam para dizer apenas amém, para aclamar eleições com presidentes que, na maioria das vezes, eram apenas uma chapa. Então a gente vivia aquele período que o torcedor não participava ativamente da vida política do seu clube, e hoje a gente vê um Conselho Deliberativo do Vitória, que diferente do Bahia, onde a gente tem um conselho mais plural, que é proporcional às eleições que o sócio participa, o Conselho do Vitória, a gente sabe que é de uma chapa só, mas essa chapa que elegeu o Ivan de Almeida é uma chapa bastante plural. E mesmo colocando em risco o seu cargo no conselho, eles estão aceitando essa denúncia aí para fazer essa AGE no final do ano. Então eu queria parabenizar essas pessoas que, mesmo podendo abdicar do seu cargo de conselheiro no Vitória, eles estão visando o bem do clube. Se existe uma suspeita de gestão temerária, o interesse maior tem que ser do Vitória. O Vitória que tem que ser visado, não é conselheiro, sócio, porque todos esses passam, dirigentes.
quem fica é o clube e sua torcida. Então, parabéns a esses conselheiros que, apesar de serem do grupo que elegeu Ivan de Almeida, mostraram que estão interessados sim no bem do Vitória e a gente espera que o melhor seja decidido no final do ano. Valeu, Rafael Machado. Pedro Figueiredo fala aqui. Mundico Viana, o Raimundo Viana, ontem mostrou que realmente torce pro Vitória e que só quer o bem do clube. Parabéns, Mundico. Vamos à luta. Valeu, Pedro Figueiredo. Davidson Muniz também fala aqui. Davidson, sua resposta o Mancini vai responder daqui a pouquinho, perguntando por que o Vitória não tem tomado gol fora de casa. O Mancini fala sobre isso daqui a pouco. O Josias Ribeiro pergunta ao Nilson sobre a luta, quem ganha e tal. O Nilson vai falar daqui a pouquinho também. Direne Amparo fala aqui. Seja bem-vindo, Rafael. Rafael Machado, que faz sua primeira participação aqui no programa Galácticos na TV. Muito obrigado, Dirlene. Bom, vamos ao Bahia agora, né? O Bahia que ainda não treinou hoje, vai fazer o treino no turno vespertino, mas já está com o time definido, não tem dúvida, o tricolor. Muita gente perguntando também, Nilson Luiz, antes de você falar sobre o time do Bahia, quer saber, o Adnan Silva pergunta aqui, quando Edgar Júnior volta, cadê Hernani? Estão fazendo falta. Olha, eu acabei de falar do Hernani, o Hernani está naquele processo final de transição, né? Está fazendo a parte física, está recuperando a parte física, já treina no campo. E o Edgar Júnior começou esse trabalho agora. O Hernani está mais próximo de retornar. Como existe essa parada dos 12 jogos, provavelmente 12 dias, né, dos 2 jogos aí, dessas 2 rodadas, os 2 jogos da seleção brasileira, provavelmente o Edgar Júnior, já para o jogo do Atlético, pode estar em condições de jogo também. Nilson William Santana pergunta aqui, Nilson, Alione vai ser relacionado para domingo? Não sei, vai depender de Preto. Ele está em condições de jogo? Está treinando. Eu acho um pouco complicado, porque ele está treinando. Está voltando também para ser relacionado não tem problema nenhum, mas ele atuou no coletivo de quarta contra o Sub-20 mesclado, né? Tá treinando normal, ele não tem mais dores no joelho. Agora, é aquela coisa, ele precisa jogar. É um atleta que deu muitas assistências, né, durante a temporada, mas perdeu espaço. Né? Se machucou, parece que também ficou desinteressado do jogo. Né? Entrou no segundo tempo, me parece contra o São Paulo. Não lembro bem, mas não jogou bem, desinteressado, lento. Contra o Santos, se não me engano, pouco participativo, né? Perdeu espaço do Bahia. Agora acho um jogador interessante. Agora, vai depender do Preto, né? Verdade. Muitas perguntas aqui. O Raineri Júnior, ele pergunta, Anderson, esse programa é nota 10. Aliás, manda um alô para a torcida uniformizada, o Rei da Selva, em Maragogipe, aqui na Bahia. Um abraço para vocês, da torcida organizada, o Rei da Selva. O Léo Oliveira pergunta aqui, ó a pergunta dele. Meu querido Anderson Matos, qual o time que você torce, independentemente do clube que cobre? Eu sei. Léo de São Cristóvão. Eu vou falar no final do programa. No final do programa eu falo aqui. Quem está assistindo, né, hoje o programa vai saber o time que eu torço. É tipo o João Kleber. Para. No final do programa você vai ver para que time ele torce. Não é nem questão de suspense, é porque a gente tem outras prioridades aqui, mas eu não ligo para essas coisas não. Eu vou dizer o time que eu torço, até porque... Mas tem o time de antes e o time de agora, né? Tem o time de antes e agora. Se você quiser eu digo também, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O Renilson Santana mandando aqui um abraço pra gente. Lena Amos Margreiter, é assim? Mandando um Bora Bahia aqui. Era, será? Tipo da família dele, né? Olha, o Matheus Rosário perguntando aqui. O Vitória não vai contratar mais ninguém, não? Parece que não, viu, Matheus? Parece que não vai contratar mais ninguém. Pelo que o técnico Wagner Mancini disse, o dinheiro que foi gasto no início da temporada prejudicou o restante dela. Então eu não acredito que o Vitória traga mais ninguém, até para não sangrar o orçamento rubro-negro, que já está comprometido até o final do ano, né? Então, até pela questão do mercado, não oferece opções nem para o Bahia, nem para o Vitória, né, Machado? Anderson, inclusive o Agenor Gordilho, durante essa semana, concedeu entrevista, e ele falou que ainda não havia sido procurado nem pelo Mancini, nem pelo Kleber Gílio, pedindo a contratação de nenhum atleta, que no momento, por conta até dessa questão financeira, o Vitória vai estar fritando o porco com a própria banha, como a gente costuma dizer, além de que ele salientou, se for para trazer alguém, deve ser algum jogador da Série B, que o Centro de Inteligência do Vitória está mapeando, porque na Série A a gente sabe que os jogadores que ainda não fizeram 7 jogos, se não servem para os seus atuais clubes, dificilmente vão servir para o Vitória. Tony Amorim, segunda saímos dessa zona de rebaixamento. Vitória 2-0. Tony em Cruz das Almas. Valeu, Tony. O Nilson, o Cicinho Carvalho está perguntando aqui qual a parcial de ingressos vendidos para o jogo do Bahia. Até ontem, 15 mil.
Deve ter ultrapassado já a faixa dos 18, 19, até 20, né? A torcida está empolgada, Está empolgado, né? o Com jogo aquele triunfo sobre o Vasco. Então, a tendência é que a gente tenha cerca de 30. Porque se vencer também passa o Botafogo, se distancia da zona, o Bahia pode ser... O Bahia só pode chegar a nono, porque o Fluminense, que é oitavo, já tem 30. O Bahia só pode chegar às 29. O Sport tem 29. Aí o Bahia teria que chegar às 8 vitórias e aí compensar o saldo de gols para passar o Sport. Mas vencendo, já ganha pelo menos 1 ou 2 posições. Já que está falando do jogo do Bahia, vamos à escalação do Tricolor, que vai pegar o Botafogo no próximo domingo às 4 da tarde. E já o Machado vai falar se o Botafogo vem completo ou não. Muita gente perguntando aqui, vou até falar o nome de quem perguntou. Antes, vamos à escalação do Bahia. Nilson Luiz, por favor. Pelo menos ontem, o técnico Preto Casagrande repetiu o time no jogo do Vasco da Gama. Com Jean, o Eduardo, o Thiago, o Lucas Fonseca, Juninho Capixaba, René Júnior, Edson e Regis, Zé Rafael, Mendonça, né, o dançarino Mendonça está em ótima fase, e o Rodrigão. Mendonça tá meio cartola, viu? É certo. Eu botei lá. Botou agora? Não, é o cara blocando um bocado de gol, ele trela, os 2 colombianos metendo gol pra caramba, fazendo 8 pontos, eu vou botar não. O cara é ponta, rapaz. Tô ligando pra nada, Nilson. O Machado, Adnan Silva pergunta aqui, o Botafogo vai vir como? Completo ou misto, meu irmão? De acordo com os treinamentos da semana, existia aquela expectativa do Botafogo vir com um time misto, um time reserva, mas diante da eliminação na Copa do Brasil, o técnico Jair Ventura deve mandar a campo aquilo que ele tem de melhor. Perdeu 2 jogadores importantes, né? Ele perdeu o Léo Valência e também o volante Matheus Fernandes, ele que se machucou no jogo da última quarta-feira contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Então, aquilo que ele tem de melhor e que deve ir a campo, com Gatito Fernandes no gol, dá uma pescada aqui, o lateral direito Arnaldo, Carli e Igor Rabelo na zaga e o Vitor Luiz na esquerda. No meio de campo, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, João Paulo e Marcos Vinícius. Na frente, Rodrigo Pimpão e Roger. A gente sabe que o time do Botafogo, principalmente quando joga fora de casa, é um time muito perigoso porque adota uma postura mais reativa, deixa o seu adversário jogar bastante, ter a bola para atacar nos contra-ataques. O Bahia se utilizou um pouco dessa estratégia contra o Vasco no último final de semana. Então, acho que a gente vai ter um jogo muito estudado no próximo domingo entre Bahia e Botafogo. Vamos ver se vai ser aquele jogo de entrega de posse de bola, se algum dos times vai tomar a iniciativa da partida. Eu acredito que o Preto, sabendo dessas características da equipe do Botafogo, deve ter um Bahia um pouco mais insinuante, um pouco mais vertical, tentando chegar no gol do adversário, mas tem que tomar cuidado, porque são 2 times com um contra-ataque muito perigoso e, lógico, a gente tem que se preocupar com o contra-ataque do Botafogo. Nilson, tá de boa aí, Nilson? Tudo bem aí? Tranquilão. Beleza. Ó, tem o Qual foi, velho? Matheus Rosário. Não, você tava com a cabeça baixa, eu pensei que tava triste. Não, eu tava lendo realmente uma informação aqui que mandaram para mim aqui sobre o Botafogo, mas tá correto. Você é Botafogo, Nilson? Também? Torce Botafogo? Também. Por quê? Morei no Rio de Janeiro um período e eu era acostumado a frequentar o Caio Martins, lá em Niterói. No tempo eu participava da torcida jovem do Botafogo, do saudoso e finado Russão, que era torcedor símbolo do Botafogo. Ele faleceu em 2012 e a torcida acabou. Beleza. A torcida folgada. Era muito legal, folgada. Falar em folgado, você vai torcer para quem, Daniel? Bahia. Não, porque olhe bem, antes de ser Botafogo, de gostar do Botafogo, já era Bahia. Porque sou soteropolitano, nasci na capital baiana e cresci, parte da minha infância, frequentando a antiga Fonte Nova. E eu frequentava ali com algumas pessoas do rádio, como Leandro Guerrilha, nós tínhamos um grupo ali, J Azul, nós ficávamos atrás do Banco do Bahia, ali abusando Evaristo, Joel Santana e outros, na época que nós ficávamos ali. Mas sempre gostei do Bahia. Olha, vamos dar uma pausa na brincadeira, né, para falar de assunto sério. Ontem, todo mundo sabe, teve aquela tragédia em Mar Grande, repercutiu mundialmente, lamentavelmente, né, não dá pra gente explicar o certo. Eu, desde que me entendo por gente, desde 3 anos de idade, eu viajo para a ilha naquela lanchinha com meu pai. E realmente em 60 anos nunca tinha acontecido nada nesse sentido e veio acontecer uma tragédia lamentável. E os jogadores do Bahia e também do Vitória prestaram homenagens. O Luiz da Navegarte, que agora é Luiz do Bocão News só, né? Luiz de onde, finalmente? Luiz da 4. Joga aí, meu irmão, por favor. Ontem houve essas homenagens, olha lá, jogadores do Bahia, abraçados, né, no meio campo. Isso foi
Foi antes ou depois do Vitória? Acho que foi depois, né? Foi depois. O Bahia treinou depois. Foi depois, né, O Machado? Bahia treinou um pouco depois do que o Vitória. A gente sabe que é um momento complicado, né? Os dois clubes prestando essas homenagens aí. A gente sabe que nada vai reparar a dor dessas famílias. A gente só pode prestar nossa solidariedade aí. E não tem nem muito o que falar nesse momento de dor, né, Anderson? Pois é, agora a gente vai ver o do Vitória, né? O pessoal do Vitória. Até fui eu que gravei esse vídeo aí, de bastante longe. Do Bahia foi já em Brandão, bem de pertinho. A gente não tem acesso ao campo, evidentemente, né? Então, de bem de longe deu para gravar. O pessoal do Vitória ali reunido. O Wagner Mancini que teve essa ideia de fazer essa oração no centro do campo, essa homenagem aí às vítimas e também às famílias das vítimas, né? E infelizmente teve gente que perdeu muitos entes queridos dentro da própria lanchinha. Que Deus conforte o coração de todos vocês. E realmente eu senti muito. Ontem fiquei chocado lá em casa assistindo com meus familiares, até porque sempre viajei e realmente é uma situação muito complicada. Vamos voltar ao futebol, gente, porque é difícil falar sobre esse assunto. O Vitória treinou hoje pela manhã, portões fechados, mas o Wagner Mancini já definiu a equipe que vai enfrentar o Coritiba na próxima segunda-feira. Ô Luiz, a coletiva de hoje, né, do Mancini, foi toda cheia de graça. O Mancini quase não conseguiu começar a entrevista coletiva. O Pedro Centro-Sé, jornalista da TV Record, fez uma pergunta para o Mancini, falando sobre a campanha do Vitória fora de casa, que o Vitória não tomava gol e tal. Aí Roque Mendes, não, tomou gol da Ponte Preta e do Avaí. Aí Pedro, fora de casa, Roque. Aí, meu irmão, desculpa. Aí Mancini olhou pra ele. Vamos lá, vamos ver, eu quero ver isso aí. Bota com áudio, por favor, Luiz. Eu adoro marcar Pedro 106. A paixão da zorra. Bora. Vamos começar aí. Moisés do último bar, vai botar do outro lado. Vai ser aqui. Melhor quebrar você. Pode ir, tá ligado? Vamos lá. Tudo ok, gente? Ok. Mancini, na sua nova era aqui à frente do Vitória, 3 jogos fora de casa, 2 vitórias, 1 empate e nenhum gol sofrido. O que se deve a esse bom momento do Vitória, assim longe de Salvador? Nenhum gol sofrido, não. Tomar 2 gols. Como assim? Do Avaí? Não, fora de casa. Fora de casa. Desculpa. Só fora de casa, para a assessoria não atrapalhar. Isso. Né? Aí tem que a porra agora, né? Só fora de casa. Só fora de casa, você não tomou nenhum gol. Você tá vendo? Esse foi um dos piores momentos. Make off. Isso porque eu aprendi muita coisa com ele, né? Não. Tomou 2 gols. Deixa eu parar de rir, né? Ainda vai. Quer água? Esse é o clima no Barradão, rapaz. Só alegria. Tive ontem lá para cobrir o treinamento, leve, um negócio assim que você vê que é uma coisa em paz, sabe? Dentro do Vitória. Aí sai, tem alguns abutres que querem destruir isso, mas não vai conseguir infernizar o ambiente do Vitória, nem quem tá lá dentro, viu, gente? Porque a bola tá entrando e vai continuar entrando para o azar de vocês que torcem contra. Torçam a favor, vocês são Vitória, que zorra vocês são, meu irmão. Hein? Você torce para que time? Vitória ou o quê? Corinthians, São Paulo ou outro time? Entendeu? Vamos ter um pouquinho de consciência, né, gente? Vamos esquecer o poder e pensar no futebol, porque são 3 ou 4 milhões de torcedores que envolvem a paixão nisso ali e não estão vendo os bastidores e querem só a felicidade do time em campo. E para a felicidade do time em campo, o clube inteiro tem que estar bem. E você que está de fora também faz parte do clube, que já esteve no clube. É lamentável ter que ler tipo de mensagem que vai infernizar porque a bola está entrando, a gente está full. Entendeu, gente? É lamentável, gente. É muito ruim, é chato, né? Chego a pensar, duvidar se vocês que escreveram isso são Vitória ou não. Porque eu trabalho aqui na Rádio Itapuã hoje e trabalhava antes na CBN, trabalhava também em outras rádios e sempre saí, né? Então eu não sou CBN, eu não sou Itapuã, hoje eu estou, até o dia que Márcio, Zé e Guto Alves quiserem. Então vocês estavam e querem voltar, então vocês não são Vitória. Deve ser isso aí, mais ou menos isso, né? Porque não tem mostrando amor.
O amor é incondicional e quando você ama, você quer o bem e não o mal para que você retorne ao poder. Sobre a questão do Wagner Mancini, Nilson Luiz e Rafael Machado, vou perguntar ao Machado, né? É um ambiente totalmente diferente desde que o Ivan de Almeida se licenciou, o Pet saiu, o Mancini entrou junto com o Agenor Gordilho. Isso também, né, Machado, contribui para a bola entrar, né? Sem dúvida, Anderson. O Mancini, quando da chegada dele, eu já deixava claro que eu confiava na capacidade dele, mas não tinha tanta confiança assim que ele conseguiria fazer o que ele está fazendo com esse atual elenco. Que eu acho que o elenco do Vitória tem algumas carências, mas o Mancini vai me surpreendendo e eu já falei algumas vezes que eu já mudei de opinião. Eu achava muito difícil o Vitória se salvar do rebaixamento diante do que a gente via até aquele período antes do Mancini chegar, mas hoje eu já vejo essa possibilidade de fuga do Vitória muito palpável, muito tranquilo. O Vitória vem tendo uma das melhores campanhas nas últimas rodadas e o Mancini conseguindo fazer aquilo que, digamos assim, fritar o porco com a própria banha, como eu falei anteriormente. É um time que a gente sabe que tem suas limitações, mas o Mancini tem respeitado isso e tem feito o time jogar de uma forma que respeita essas limitações. Então, acho que o Vitória tem tudo sim para fazer uma reta final de campeonato boa e acredito que o Vitória vai se salvar do rebaixamento. Nilson Luiz, a Dirlene Amparo está perguntando aqui para você, Carequinha, é o seguinte: Matheus Reis. Cadê o óculos? Recuador. A Lupeta, você gostou da Lupeta, né? Matheus Reis, recuador de bola, vai jogar, torcendo para que isso não aconteça. A Dirlene Amparo pergunta a você. Ele vai estar no grupo, mas quem vai jogar vai ser o Juninho Capixaba. O Matheus Reis hoje é o reserva do Juninho Capixaba, finalmente. Justo, né, gente? Justo. Preto enxergou isso. Não teve aquela... vou deixar o jogador que veio de São Paulo, era o titular, o reserva do Armeiro, nada disso. Hoje o Armeiro e o Matheus Reis são reservas do Juninho Capixaba por justiça, porque o Juninho tem atuado muito bem. Demorou, mas aconteceu. Esperamos agora. Beleza. Que... O Machado tá falando que aí é porque você não estava na câmera. Não, perdão. Tá pegando as manhas ainda, Machado. Ainda... só que o Juninho tem que manter a regularidade. Fez um bom primeiro jogo, mas ele é jovem, tem que manter a regularidade, porque a mesma torcida que hoje pede que ele seja titular, se ele não for bem, vai execrar o garoto. Se jogar mal domingo, já sabe, né? Rapaz, boa pergunta do Davidson Muniz aqui, viu? Anderson, quem tem a melhor linha defensiva, Bahia ou Vitória? Vocês acham o quê? Eu acho ali no Bahia. Eu acho o Thiago muito bom. O Thiago surpreendeu no Bahia. Quando veio para cá, a imprensa mineira declarou que o Thiago era um peladeiro, um jogador fraco, tecnicamente. No Bahia ele mostrou diferente. Capitão da equipe, dono da defesa do Bahia. O Bahia tem um bom lateral direito, que é o Eduardo, um jogador que não é um jogador top, mas é um bom jogador. Tem essas opções na esquerda. Se o Jackson estivesse em condições de atuar com o Thiago, eu cravaria 100% nessa zaga do Bahia. E acho o Jean muito promissor. Para mim, Jean não é mais uma promessa. Ele é promissor para a seleção, para a Europa, para o Brasil, realidade. O Jean hoje, para mim, fico tranquilo com o Jean. Eu não tenho mais aquela coisa, será que ele vai falhar? Será que ele vai tomar um frango? Será que ele vai entregar? Não. Ele é jovem, comete alguns equívocos pela idade, pela inexperiência, mas cresce a cada jogo. Já é uma realidade e, pelo que eu soube, os zagueiros do Bahia têm total segurança e confiança no Thiago. Agora, acho até pela campanha no Campeonato Brasileiro, pelos últimos jogos, o sistema defensivo do Bahia é um pouco melhor do que o do Vitória. Analisando como um todo, eu vejo o Bahia com melhores valores individuais, como o Nilson falou, acho que o Thiago está num momento bom, o Lucas Fonseca, que começou o ano mal, está crescendo de produção, o Eduardo oscilou muito nas últimas rodadas, mas vem melhorando nos últimos jogos, o Juninho Capixaba ainda é muito cedo para a gente avaliar ele, mas eu vejo o Bahia com valores individuais um pouco melhores, mas o Vitória vivendo um bom momento no que se refere a conjunto. O Wagner Mancini encontrou uma alternativa tática muito boa para o Vitória, um time que joga mais compactado, então acho que um tem valores individuais melhores, o outro vive um momento tático melhor. Eu acho que está um pouco equiparado neste momento do Campeonato Brasileiro, porque anteriormente o Bahia era muito superior. Valeu, Machado. O Josias Ribeiro pergunta aqui se o Agenor Gordilho, em caso de novas eleições, se ele pode se candidatar novamente, ser presidente no caso, né? Pode sim, não há impeditivo, ele pode se candidatar caso ocorram novas eleições dentro do Esporte Clube Vitória, né? Foi legal a sua pergunta. O Agenor é o vice-presidente, É. O Ivan não pode passar o cargo para ele, não?
Direto? Não pode. Não, o estatuto não permite. Não permite. Pode ficar nessa aí de renovar a licença. Eles vão ficar renovando, né? Eles não vão abrir eleições, que eles não vão perder o poder. Porque se ele abre eleição agora, eles podem sair. Esse grupo pode perder. Mas foi isso que eu falei no início. Então eles vão manter aí, vão usar desse... Mas é isso, não depende deles, depende do conselho. E aí, por isso que eu elogiei o conselho do Vitória, porque eles estão colocando, inclusive, o cargo deles em risco a depender do resultado da AGS, se for aprovada realmente no final do ano. Pois é, isso aí lá para o dia 4 de dezembro, né? A partir dessa data a gente se preocupa, vamos focar no futebol. Bahia e Botafogo acontece 4 da tarde do próximo domingo. Bahia a gente já falou o time, o Machado trouxe o Botafogo também. E o Vitória segunda-feira às 8 da noite. E na segunda-feira aqui no Galácticos na TV a gente traz a escalação do Vitória, que já está com o time definido, é aquele mesmo que pegou a equipe do Corinthians, beleza? O Pedro Figueiredo, Machado, perguntou aqui sobre o raio-x. Deixa eu ver se eu acho a pergunta. Eu vi a pergunta. Por que o Machado parou com os raio-x no YouTube? Não seria uma boa voltar, não só com os jogos do Bahia, mas do Vitória também? Agradecendo ao Pedro aí, o raio-x, para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, Rafael Machado, que eu fazia sempre o raio-x dos adversários do Bahia como deve se comportar nas próximas partidas. Pedro, é questão de tempo mesmo, muita correria. A gente, além da rádio, também trabalha no Galácticos Online, no site. E aí o Nilson está aqui fazendo YouTube. Enquanto eu não for um Júlio Cossielo, um Whindersson Nunes, um YouTube... Beleza, a gente teve um probleminha, deu um pane aí, né? Você vê que às vezes dá um tilt. Isso que aconteceu aí acontece com a cabeça do David, quando pega a bola, vai correndo, dribla um, dribla dois. Na hora de definir, dá o tilt. É mais ou menos isso. Ô, torcedor, o Fluminense de Feira tomou 2-0 ontem do Globo de Ceará Mirim e está fora da Copa do Nordeste do ano que vem. Não passou da fase pré-nordestão, já o Globo vai passar para ficar tomando goleada lá de Bahia, Vitória e as equipes maiores que jogam, né? A Juazeirense está a um passo da final da Série D. Já subiu para a Série C, bonita, passou de uma forma muito bonita frente ao América de Natal. Domingo, joga contra o Globo, que ganhou do Fluminense. Às 5 da tarde, esse jogo, Globo e Juazeirense. Na partida de ida, a Juazeirense deu 3-1 e pode perder aí por 1-0. Pode empatar, evidentemente. Se tomar 4-2, lá passa a Juazeirense. 2-0, passa o Globo. Então tem que fazer um gol, é importante isso. E a luta do século, Nilson Grace está aqui para falar sobre a luta do século, né? Como é o nome do cara, pá? Floyd Mayweather. Floyd Mayweather. É o zagueiro do Bahia, meio zagueiro do Bahia. Floyd Mayweather e também o Conor McGregor. É a luta meio que de boxe ali, né? O Nilson Luiz, explica direitinho pra gente aí. Olha, já houveram tantas lutas do século, né? Já viu Mike Tyson com Evander Holyfield, a luta do século. Pra vender, né? César Chaves contra Mosley, a luta do século. Floyd Mayweather contra Manny Pacquiao, luta do século. No MMA, John Jones e Cormier. Aldo e Conor McGregor, mas é a luta da vez. O mundo vai para lá para assistir essa luta, vai ser nas regras do boxe. Tem uma diferença nas luvas, não será de 10 onças, será de 8 onças. É uma luva intermediária entre a luva do UFC e a luta do boxe. A luva do boxe. Ela tem menos enchimento. E isso privilegia os nocautes. Acertando um golpe ali, derruba mesmo. E foi o Floyd Mayweather... 12 rounds, mas as regras do boxe. O Floyd que pediu para usar essa luva. E o Conor McGregor aceitou de imediato, porque favorece o estilo dele. O que é que eu posso passar para vocês? O Floyd Mayweather tem 49-0. São 49 lutas e 49 vitórias. Nunca perdeu. Estava aposentado há cerca de 2 anos. Especialista no jogo defensivo. Não é um pegador. Ele não tem históricos de muitos nocautes na carreira, mas pratica a nobre arte do boxe como ninguém. Para muitos, o Floyd é o melhor de todos os tempos pelo cartel que ele tem. O que é que favorece ao Conor McGregor? Ele é maior, envergadura muito maior, um jogo de perna favorece a entrar e sair do raio de ação e a esquerda poderosíssima. Dizem que o Floyd é muito favorito, eu discordo. Eu acho que o Conor tem vantagens até o terceiro ou quarto round. Se aquela esquerda dele entrar, a luta acaba. Se pegar, um abraço. É isso que ele está contando. Ele tem uma envergadura muito maior e a esquerda dele entra rápido. Se pegar, ele ganha. Agora, se a luta passar do quarto, quinto round, o Floyd vai ganhar com facilidade, porque o Conor McGregor não tem nível de boxe, para lutar 12 rounds com o Floyd. Aí o Floyd vai lutar de olho fechado contra ele.
Então, para mim, está imprevisível. Eu acho que o Conor tem muitas chances se ele pegar a esquerda no começo da luta, como ele faz no UFC. Ele vai para definir, define rápido. E o Floyd vai lá, não entrar no raio de ação, conduzir a luta, jebear o tempo todo e levar para o quarto, quinto e subir para pegar a parte física do Conor, que é deficiente. Desde a época da Irlanda, que o Conor, ele foi boxeador amador na Irlanda, nunca lutou profissionalmente boxe. Ele cansava no terceiro, quarto round. Até no MMA, quem acompanha sabe que o Conor McGregor, ele sente a partir do terceiro round, ele cansa. Ele faz a base karatê, ele não é muito ágil, ele é pesado, mas eu acho que está indefinido. Se eu tivesse que apostar um dinheiro, eu apostaria no Floyd, mas não descarto uma possibilidade do Conor vencer por nocaute no primeiro ou no segundo round. E o mais engraçado disso tudo, Nilson Luiz e internauta, é que se o Floyd Mayweather fizer assim, ó, aparecer, ele ganha R$1 bilhão. É verdade. Só pra entrar no ringue, ó, R$1 bilhão. Fora a parte promocional que vem por fora, que não entra no cachê da luta. Pay-per-view, patrocinadores, aí apostas. Entra, aí é o cachê da luta. Agora tem os comerciais por fora e tem uma coisa que pouca gente sabe, as apostas. O Conor disse ontem lá em Las Vegas que o seu staff está recebendo muitos cheques de apostadores. O cara dá 100 mil a ele para ganhar R$1 milhão lá na aposta. Então, se ele ganhar, ele vai, deposita o cheque e leva o dinheiro. Então, isso tem muito a ver. Né? Agora, vai ser um lutaço só no combate, viu? Vai passar essa luta, não vai ter canal aberto e realmente vai ser sensacional. O confronto do MMA com o boxe nas regras do boxe. Dê um pitaco aí, Machado, rapidinho, que você gosta também. Floyd. Com tudo que o Nilson já falou, não vamos me estender muito. Eu acho que o gás vai ser fundamental nessa luta. A gente sabe que o MMA, máximo de 5 rounds, eu acho que o McGregor vai sentir um pouco. Acho um grande lutador, mas acho que dá Floyd. E tem outra coisa que eu não falei. O Conor, ele é muito maior do que o Floyd Mayweather. Você vê que o Floyd vai fazer o cara a cara, fica todo empinadinho e o Conor olha de cima para baixo. A envergadura do Conor é muito superior. Isso pode prevalecer ele na luta. Tá vendo aí, Nilson Luiz? É entendido, rapaz. O homem sabe das coisas. A nossa Kira Grace. É verdade. Nossa Kira Grace. Bom, torcedor, a gente vai ficando por aqui. Chegamos no nosso horário. Aliás, ultrapassamos ele, né? Agradecer a sua audiência, ao Nilson Luiz, Rafael Machado. Valeu por vocês terem vindo. Logo mais tem 100% Bahia, viu? Programa que a torcida fala, sem baratinho, sem enganação. Na Itapuã, às 9 da noite. Valeu, Machado. Muito obrigado, Anderson. Eu volto domingo lá na Fonte Nova, trazendo as informações do Botafogo ao lado do Nilson, que vai falar do Bahia. E muito obrigado pelo convite. Chamando aí, é só falar que a gente vem. Josinei Garcês, valeu. Dilinha Amparo, Matheus Rosário, André Oliveira também. A gente fica por aqui, torcedor. Eu sou Vitória, gente. Eu torço pro Vitória, não escondo isso de ninguém. Sabia não, velho. Mas o tamanho do amor que eu torço pro Vitória é o tamanho do respeito que eu tenho e sempre terei pelo Bahia. Independentemente de ser profissional, na parte pessoal também eu sou assim. Um abraço, torcedor, e até a próxima segunda-feira.